dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 e seguintes. Atos 16, versículo 16 e seguintes. Amém ou misericórdia? Mais ou menos, né? Enquanto vocês vão procurando Atos 16, 16, eu me volto para a imagem de São Miguel, o nosso comandante também nesse combate espiritual, e nós rezamos com fé: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda. E agora, amém ou misericórdia? Tá vendo? Resolve tudo. Vamos aplaudir São Miguel, o comandante da milícia celeste. Viva São Miguel! Está se aproximando, viu? Quaresma de São Miguel, junto com esta família, com o exército de São Miguel. Vamos lá, já essa prévia no combate espiritual. Nós estamos aqui diante de Paulo e Silas, que estão em Filipos, em missão. E olha o que vai acontecer com o apóstolo Paulo e com Silas, diante de uma libertação. Eles se metem em maus lençóis. Olha o que acontece, acompanha essa história. Estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação, fazia oráculos e obtinha muito lucro para os seus patrões. Nós estamos diante, então, aqui de uma pessoa que está possuída, está tomada, está sob a influência, então, de um espírito mau, de um espírito das trevas. E que, de tal modo, com aquilo que ela realiza, fazendo oráculos, ela obtinha muito lucro para os seus patrões. Então tinha gente interessada que ela não fosse liberta. Vocês concordam comigo? Porque aquilo estava dando lucro. Eu acho que vocês devem conhecer alguma situação semelhante por aí. E ela começou a seguir Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha o que ela está dizendo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando um caminho de salvação. O caminho que ela anuncia, aquilo que ela realiza, não é um caminho de salvação, mas o espírito mau, instrumentalizando aquela mulher, introduz muitos num caminho de perdição. Não diferente do que a gente vê aí, não é? A troco de tanto de um pagamento de alguma coisa, ou até se pede algo espontâneo, mas em tantos dias eu trago o seu amor de volta, e por aí vai. Pessoas que são, muitas vezes eu conheço, e falei outro dia na pregação, pessoas, por exemplo, que se encontram enfermas e diante de um diagnóstico difícil, a medicina não encontra mais solução, e começam a propor a essas pessoas o quê? Essas soluções fáceis, fora do caminho da salvação. Vai em tal lugar que vão fazer determinada coisa, e o resto vocês já sabem. Pois bem, isso aconteceu durante muitos dias e por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus, sai desta moça. E o espírito saiu no mesmo instante. Olha o poder do nome de Jesus e olha o exorcismo acontecendo. Essa mulher estava possessa. Essa mulher sofria com essa contaminação espiritual.
Muitas pessoas hoje sofrem com contaminações espirituais por causa daquilo que leram, os livros de falsas doutrinas, por causa daquilo que assistiram, por causa daquilo que ouviram, músicas consagradas a Satanás. O padre Roberto, bem-vindo, sacerdote exorcista, já testemunhou isso várias vezes. Então a gente não está falando do que ouvimos falar, mas é o testemunho, aquilo que ele viveu. Atendi pessoas, sobretudo atenção, jovens, que estão consumindo de tudo aí, e muitas vezes sem saber e sem discernimento. E começam depois a ter pesadelos, começam depois a ter pensamentos suicidas, e haja terapia em cima de terapia, mas na verdade a raiz é outra. Precisa de algo, a libertação é espiritual. E enquanto não procurar o sacerdote, a via dos sacramentos, a libertação não vai acontecer. Ainda que seja 24 horas de terapia, porque a raiz é outra. Estão entendendo, gente? Até mesmo por aquilo que comemos, é muito importante. É devido abençoar sempre os alimentos. Trago 2 testemunhos. Primeiro, o padre Rufo, sacerdote exorcista falecido, que falava isso para nosso cuidado. Muitos alimentos são dados, alimentos que foram contaminados, consagrados, que vêm com malefícios e podem sim prejudicar. Então é importante abençoar os alimentos antes de ingeri-los. E o Zachary King, ex-satanista, que, recordo a vocês, um dos ministérios lá na seita que ele fazia parte, e ele fez isso por um tempo, era ir aos supermercados para amaldiçoar os produtos, os alimentos nas prateleiras, gente. Que coisa! Acreditam? Então, importante sempre abençoar os alimentos. E ter em mãos o sacramental, a água benta. Vai na missa ao domingo, já leva a garrafinha d'água. No final, já pede para o padre abençoar essas águas. E fica utilizando esta água benta para aspergir sua casa, para aspergir os alimentos. Nunca é demais. Nunca é demais. Então Paulo ordenou: em nome de Jesus, sai desta moça. E o espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucro, agarraram quem? Paulo e Silas. E os arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. É mole? Você faz o bem, você liberta uma pessoa, e o que é que você recebe? Você recebe perseguição. É isso. Você recebe afronta, você recebe açoite. É o que está acontecendo. Prestem atenção. Apresentaram os 2 aos magistrados e disseram: estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhe rasgarem as vestes, mandaram açoitar os 2 com vara. Está ficando pior, minha gente. Está ficando mais difícil. Vocês pensam que isso é tudo? Não, tem mais. Olha o que aconteceu. Depois de açoitá-los, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, açoitados e agora presos. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. Tá ou não está complicada a situação desses 2? Foram levados à praça pública, foram denunciados aos magistrados, foram açoitados, foram presos e agora estão no tronco. E eu pergunto a vocês, no lugar de Paulo, no lugar de Silas, o que você estaria fazendo uma hora dessa? Conta para quem está do lado, o que você estaria fazendo? Você estaria chorando? Você estaria desesperado? Pode ser sincero. Você ia dizer: não tem jeito, a justiça dos homens não funciona, como é que eu vou sair daqui? Meus queridos, pode ser que
não estejamos nessa situação que Paulo e Silas estavam fisicamente, mas quantas pessoas estão espiritualmente nesse estado? Porque a prisão é um pecado. Quantas pessoas me pedem, irmã Maria Raquel, reze pela minha libertação, porque eu estou vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Eu tenho uma dependência emocional, uma dependência sexual, uma dependência afetiva. Eu não consigo sair desta prisão. Pessoas que estão sendo açoitadas todos os dias. Nós estamos aí, está muito em alta, todo mundo está falando da CPI, dos jogos, não é? De apostas. Vocês ouviram falar nisso? Quantas pessoas, quantas famílias têm me escrito, quantas esposas, porque os esposos estão viciados nessas apostas, estão perdendo tudo. Esses dias recebi um pedido de oração de um esposo, pai de família, que já teve a sua prisão decretada. Entrou no crime, desviando o dinheiro da empresa em que trabalhava por causa dos jogos de apostas. Os vícios. Nós precisamos voltar a falar sobre isso. Os vícios e a necessidade. Aleluia. Ora pro nobis Deum. Aleluia.
tua casa, sou todo teu, sou todo teu. Só as vozes, vem com teu. Abrasa minha alma, Canta. sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. Sou todo teu. Com a mão no seu coração, feche os olhos e canta. Vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Quem aqui passou o dia ontem invocando o nome de Maria, levanta a mão. Eita, povo maravilhoso. Então responde bem forte. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus seja louvado. O diabo foge a léguas desse povo guerreiro de Deus, desse povo que vence todas as batalhas. E hoje eu quero falar das promessas do Senhor para nós vencermos toda a batalha. Saímos do mês de maio e hoje entramos no mês de junho. Nossa Senhora, mês dela, nos preparou para o mês do Sagrado Coração de Jesus. E o Sagrado Coração de Jesus tem grandes promessas para a sua vida, amém? Nós precisamos somente tomar posse dessas promessas de Deus, nos encher dessa alegria que vem do céu, que Deus quer nos dar. Quando eu quero falar das promessas de Jesus e de Maria, eu quero primeiro lembrar que todos nós vamos chegar no momento da nossa vida de passar pelo vale da sombra da morte. Não adianta enganar, a gente tem que saber da realidade. A gente reza no Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas a gente vai passar, a gente vai atravessar. Quem já tem mais idade aqui, já atravessou muitos vales. Quem tem menos idade também já atravessou alguns vales, mas não tanto quanto aqueles já mais experientes, né? Alguns já bem jovenzinhos atravessaram muitos vales e bem profundos, coisa que não deveria acontecer com criança, né? Com gente tão pequena, mas nós não estamos ainda na pátria, nós estamos aqui, como rezamos na Salve Rainha, nesse vale de lágrimas. Porém, a gente pode atravessar esse vale de lágrimas bem. A gente pode atravessar esse vale de lágrimas, que é onde a gente tem que carregar nossa cruz, que é onde a porta é apertada, a entrada é estreita, mas a gente pode carregar bem a nossa cruz. Eu conversava com vocês, né? Ontem, vocês já viram a diferença de uma pessoa passando por uma enfermidade no hospital, ou até mesmo pertinho de partir, quando essa pessoa é cheia do Espírito Santo, é tão bonito. Você vai no hospital para consolar a pessoa, você que sai consolado. Você vai para o hospital para dar uma palavra de conforto e você que sai confortado, porque a pessoa é tão cheia do Espírito Santo, mesmo passando por aquele vale mais difícil, que é o vale da morte mesmo, a pessoa tem consciência de que ela está com Deus, a pessoa sabe de onde veio, sabe para onde ela vai. Como é diferente uma pessoa que tem fé, como é diferente. E você vê um enfermo que não tem fé, que diferença. Uma vez uma irmã nossa disse assim, que uma amiga dela estava perto de morrer, e dizia assim: como eu tenho inveja de vocês que têm fé. Nessa hora, eu queria ter essa fé que vocês têm e eu não tenho, porque ela não cultivou. A fé nós recebemos no batismo como uma semente, mas ela precisa ser cultivada, colocar água, colocar adubo, receber luz. A gente precisa fazer crescer dentro de nós a fé. E no momento que a gente mais precisar, a gente vai colher o que a gente trabalhou, o fruto da nossa entrega, da nossa busca de Deus. Então todos nós vamos passar mais cedo ou mais tarde por uma prova de fogo. E na hora da prova,
Os sentimentos, muitas vezes, que nos sustentaram, somem. Na hora da prova, parece que a gente já não é nem a mesma pessoa. A gente esquece de muita coisa. Na hora da prova, muitas vezes eu não tenho o mesmo sentimento. De repente parece que sumiu aquele sentimento que eu tinha pela minha família, pelo meu esposo, pela minha esposa. Se eu não estiver alicerçado na fé, nesses momentos de prova, pode se colocar tudo a perder. Nesses momentos de prova, a minha fidelidade pode ir embora. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas quando vem a prova, vai se manifestar de que modo eu cultivei a minha fé. Porque você já ouviu alguém falar, ou você mesmo já falou: nossa, irmão, eu rezo tanto, eu rezo rosário de madrugada, eu rezo isso, eu rezo aquilo, mas parece que nada muda. Já ouviu alguém dizer isso, sim ou não? E você mesmo já disse isso? Pronto. Nós somos fraquinhos, né? E a gente não tem a visão espiritual, a gente não vê muitas vezes a coisa acontecendo. Você planta uma semente, você não vê ela crescendo. Você, de repente, passa um tempo maior longe, quando você chega, nossa, como está grandinha a planta, né? Mas no dia a dia você não vê ela crescendo, você não percebe ela crescendo. Agora, quando a gente passa pelo momento difícil, a gente vê o fruto daquele rosário que a gente ficou rezando. A gente vê o sustento e os livramentos. Eu lembro que quando eu quase morri, por causa do acidente que eu tive, as 2 vezes que eu tive acidente de quase morrer, mas principalmente na segunda vez que eu me afoguei, fiquei em coma, eu ia morrendo e o helicóptero me salvou ali, de repente, em cima da hora, quando eu já estava em coma, morrendo. E a minha tia, que é evangélica, eu estava na casa da minha tia, e junto com meu primo eu fui lá para essa praia e me afoguei, caí da pedra e me afoguei. Aí então, quando minha tia ficou sabendo, avisou os meus pais que foram para lá, e a minha tia desesperada, pensando que eu ia morrer, e ela viu minha mãe sentadinha rezando o terço dela, e ela disse: meu Deus, eu não consigo entender a força que Sueli tinha ali. Enquanto o filho dela estava morrendo, eu estava para desesperar, e ela com a serenidade, com o terço na mão. É o fruto de muitos outros terços na mão. A força para poder continuar intercedendo e confiar que Deus ia fazer o melhor. Minha mãe disse: meu filho, eu não estava tão calma assim não, podia transparecer para os outros, né? Mas estava me apoiando sim em Nossa Senhora e em Nosso Senhor. Na hora que você precisar, você vai ver o fruto de todo o seu joelho dobrado no chão. Na hora que o seu filho precisar, na hora que a sua família passar pelo perrengue brabo, você vai perceber o fruto desse joelho dobrado no chão. Eu lembro de uma pessoa que fez aqui a consagração a Nossa Senhora, e quando ela acabou de fazer a consagração a Nossa Senhora, veio a notícia de um câncer, e ela passou por uma grande batalha do câncer. Depois ela testemunhou para mim: irmão, Deus me trouxe na hora certa para fazer a consagração a Nossa Senhora. Se fosse em outro tempo, eu ia desesperar, eu não ia ter força, mas ela atravessou esse câncer com a serenidade, com a força interior extraordinária. Graças a Deus hoje está bem, está servindo aqui no meio de vocês, vocês nem sabem quem é, né? Está aqui uma guerreira fiel, mas ela disse: na hora certa eu fiz a consagração a Nossa Senhora. Você não sabe quando você vai precisar. As Ave-Marias são como... uma vez eu ouvi um sacerdote, que era o sacerdote principal lá de Medjugorje das aparições, e isso tocou tanto meu coração que eu disse: eu quero ser igual a esse homem. Um frei franciscano, que é o padre, Padre Ioso, um santinho, está vivo, velhinho ainda lá em Medjugorje. Ele dizia assim: cada Ave Maria que você reza é uma gotinha de óleo, de azeite que você está colocando na sua lâmpada. Lembra da parábola de Jesus das virgens que não quiseram se preparar, comprar azeite? Pois bem, você está preparado quando você reza as Ave Marias, você está colocando aqui na sua lâmpada, gotinha, cada Ave Maria é uma gota de azeite. Quando chegar o noivo, você vai estar preparado com a lâmpada acesa.
Agora é o tempo de você encher a sua e encher a dos outros, porque quando ele chegar, não dá tempo de encher dos outros, não dá para improvisar. Quando a morte chega, você tem que estar preparado. Então você não sabe que hora você vai precisar dessa lâmpada. Para você enfrentar uma escuridão, você precisa dessa lâmpada cheia de azeite. Não sei se você sabe, mas as lâmpadas antigamente, era chamado de lâmpada, lamparina, eram com azeite, né? Tinha como uma cordinha na ponta e precisava estar cheia de azeite. Você não sabe qual é o momento de escuridão que você vai enfrentar, que você precisa ter essa lâmpada cheia de azeite. E é isso que vocês estão fazendo. É isso que vocês estão fazendo, lutando, rezando, buscando. Porém, eu quero contar aqui 2 segredos, 2 soluções para que você possa enfrentar esses momentos difíceis. Quando some